Bom dia a todos, bem-vindos aqui nessa sexta-feira. Vocês vieram presencialmente à Câmara, muito nos honra com isso. Só para registro, meu nome é Manuela Nonô, eu sou a presidente das LEGES, da Associação dos Consultores Legislativos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara dos Deputados. E estamos aqui para conversar de um assunto de muito interesse. Antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos, na pessoa do nosso diretor, Dr. Geraldo Majala Leite, e dos funcionários, na pessoa do Pedro Marinho, que está nos ajudando. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos. Esse 13º Encontro às LEGES, que eu tenho a honra de inaugurar agora, tem o tema América Latina, Ciclo Eleitoral 2019-2021, Observações, Dilemas e Desafios. Ou seja, um tema super presente e super interessante para nós que temos nesse ano de 2022, um ano eleitoral também aqui no Brasil. O nosso expositor é o Alexandre Andreatta. O Alexandre é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e mais que isso, ele é diretor do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul. Nos últimos 5 anos, o Alexandre teve o privilégio de estar presente nas observações, nas missões parlamentares de acompanhamento das eleições da América Latina, e ele vem falar para nós sobre a experiência dos 2 últimos anos, de 2019 a 2021. Para debater com o Alexandre, a gente vai ouvir a doutora Marcela Machado, que é do Instituto de Ciência Política da UNB. Ela é mestre e doutora pela UNB, é pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia em San Diego. E vamos ouvir nosso colega Márcio Rabá, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e queridíssimo consultor, autor de inúmeros estudos e trabalhos na área de ciência política. Quem vai mediar esse encontro não sou eu, é nosso também querido colega, Dr. Bernardo Felipe Stelita, doutor em Economia pela UNB, e eu já me calo a fim de não roubar o tempo tão precioso que a gente vai ter de agora até meio-dia. Desde já passo a palavra ao Dr. Alexandre Andreatta. Quer dizer que é uma honra estar aqui com a professora Marcela Machado, da UNB. Nós já tivemos oportunidade, nos conhecemos alguns anos atrás na UNB, e aos doutores aqui presentes e que vão participar também desse debate, Márcio Rabá e o moderador, o Bernardo, ambos consultores aqui da Câmara dos Deputados, e, claro, não deixar de agradecer a doutora Maria Esther Camino, diretora cultural da associação, a quem agradeço o convite. Bom, a ideia e a exposição de hoje é justamente sobre o ciclo eleitoral na América Latina, que ocorreu de 2019 a 2021. Nesse sentido, esse período de 3 anos, 19 países realizaram uma série de eleições, sejam elas a nível presidencial, legislativo, eleições regionais, subnacionais, sejam elas departamentais ou estaduais, e até mesmo eleições locais. Nesse sentido, nessa apresentação, eu vou tentar fazer um breve histórico, um relato, e tentar sair de juízos de valores, das eleições presidenciais, porque são 19 países e não necessariamente 19 eleições, sendo que muitos dos países realizam suas eleições primárias, internas, sejam elas realizadas por partidos, pelos próprios partidos políticos, ou pelos organismos eleitorais, com alguma ajuda ou não. Bom, então, nesse período de 3 anos em que 19 países realizaram essas eleições, elas acabam reconfigurando a geografia política eleitoral, primeiro nesses países, e não menos importante no nosso continente. Esse ciclo ocorreu, e é importante afirmar, num período muito complexo, porque 2019 nós temos um período pré-pandemia, 2020 nós temos um período de pandemia, e 2021 também de pandemia, saindo dos protocolos mais duros, digamos assim, sanitários adotados até por esses países na realização de eleições em 2021.
2020. Além disso, desse período marcado pela crise sanitária da Covid, é um período também de recessão econômica no continente, de protestos multitudinários em alguns países, como ocorreu no Chile, na Colômbia, e pela informatização acelerada dos processos eleitorais. E isso muito se deve também à crise da Covid-19. E aí, nesse sentido, eu acho que é um ponto importante discutirmos, até como os dilemas e desafios que é o tema dessa exposição. E não menos importante também de ataque às instituições eleitorais, onde em muitos processos nós observamos essa prática. Aliado a esses ataques às instituições eleitorais, nós temos alguns especialistas, alguns autores que costumam abordar de que nós vivemos uma crise de meia-idade das democracias na América Latina, com um sentimento de descontentamento que afeta os níveis de confiança nos sistemas democráticos. Então, com essa divisão entre as eleições a nível nacional e subnacional, nós precisamos ter em conta que, mas não, isso não necessariamente seja um valor absoluto, mas que as eleições nacionais elas despertam maior interesse e participação por parte dos eleitores. Outro ponto a se considerar é que a América Latina é a região no mundo hoje com a maior participação eleitoral comparado a outras regiões. Nós temos um estudo de 2019 do IDEA Internacional na faixa dos 67%, a média de participação na América Latina. Uma participação maior na América do Sul, uma participação um pouco menor na América Central, mas, em termos gerais, 67%. Nós temos também outro especialista que trabalha com temas eleitorais e que foi até presidente do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia na recomposição institucional para as eleições de 2020, depois da crise de 2019, onde o processo foi anulado, que apresenta dados na faixa de 70% a 71%. Isso nós estamos falando num contingente eleitoral, por assim dizer, de mais de 400 milhões de eleitores, considerando os registros eleitorais desses países da região. Então, partimos desse pressuposto de que nós temos uma maior participação às eleições nacionais, às eleições presidenciais, dada a importância política dessas eleições e um pouco menor o nível de participação nas eleições legislativas ou até mesmo as regionais. Nós temos um caso um caso interessante que ocorreu ano passado, em 2021, no Chile, que realizaram durante um período de um ano, foram realizados 5 processos eleitorais. Em um deles, no segundo turno para governadores, de alguns departamentos no Chile, a assistência foi de menos de 20% de participação. Então, esse é um ponto também a destacar e que nós precisamos discutir um pouco mais à frente. Nesse período da pandemia, nós tivemos uma série de adequações normativas, os países precisaram se adequarem às suas normativas eleitorais, resultado das circunstâncias, de muitas maneiras. Em que sentido? Do registro eleitoral, do registro de candidatos, das campanhas, da prestação de contas e, principalmente, e aí fora um pouco dos organismos eleitorais, os partidos também precisaram se adequar, ou seja, as campanhas passaram a ser cada vez mais virtuais. Então, isso também vai depois gerar um debate que nós podemos até discutir, justamente da regulamentação, até onde, como é possível regular e o que regular nesse ambiente virtual que antes da pandemia, em alguns países já se apresentava, mas em decorrência da pandemia acabou
acabou migrando de vez. E as adequações das engenharias eleitorais, no sentido dos protocolos sanitários, medidas de distanciamento, recontagem de votos, a possibilidade da participação de fiscais partidários ou de observadores, sejam eles nacionais ou internacionais, acompanhando o processo, além da aquisição de materiais, licitações, contratações diretas. E, por fim, nesse termo de observações, para a gente passar detalhadamente ano a ano, a informatização desses processos eleitorais. Assim como eu já falei, a partir dos registros, mas também de resultados preliminares do dia das eleições e máquinas de votação, além da adoção de novos sistemas. Nós temos um caso muito específico de eleições que ocorreram no último ano, as municipais do Paraguai, onde pela primeira vez houve a adoção da máquina de votação, diferente da urna eletrônica, uma máquina que, na realidade, o eleitor, a partir também de uma outra reforma que nós vamos comentar, do sistema de listas fechadas para uma lista desbloqueada, o eleitor, a partir da máquina, imprimia o seu voto com um chip e acabava depositando numa urna. Nesse sentido, em 2019, nós tivemos 9 países realizando processos eleitorais nessa região, sendo que 6 processos foram eleições presidenciais. Temos no caso, não sei se tem a apresentação, mas nós temos casos de El Salvador, que acabou realizando eleições presidenciais, exclusivamente presidenciais, enquanto Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguai, legislativas e presidenciais. O México e a Colômbia realizaram processos regionais, o Equador, eleições municipais. No caso da Bolívia, nós tivemos um processo que foi anulado por uma série de condicionantes pré-eleitorais que acabaram desencadeando no próprio processo que foi realizado em outubro de 2019, que acabou desencadeando uma série de crises políticas, uma crise política, institucional e social, que acabaram levando a deposição, enfim, do presidente Evo Morales e, posteriormente, a anulação do processo eleitoral em vistas de restabelecer a institucionalidade, principalmente eleitoral, visto que, após as eleições bolivianas de outubro de 2019, parte do que eram os tribunais departamentais eleitorais foram queimados, então toda a parte de estrutura, a parte material de alguns tribunais acabaram se perdendo, o que acabou contribuindo para uma crise institucional. Desses 9 países, os 6 países que realizaram processos eleitorais a nível presidencial, nós temos algumas pequenas observações, a parte da contextualização, a exemplo de El Salvador, nós tivemos uma derrota do bipartidarismo muito tradicional pós a guerra civil que marcou o país, onde a eleição ela foi marcada por um discurso anti-establishment e o uso inteligente das redes sociais acabou ganhando muita força. O presidente eleito, Nayib Bukele, não figurava, num primeiro momento, entre os favoritos, mas durante todo o período das pesquisas eleitorais, ele acabou derrotando esse bipartidarismo. Perfeito. No caso do Panamá, nós tivemos uma vitória apertada de 33,35% a 30,99% do segundo colocado, sendo que no Panamá não há segundo turno no país. Isso, alguns especialistas e alguns setores até da sociedade acabam questionando o nível de legitimidade num processo como esse, sendo que o terceiro candidato, se eu não estou enganado, ele teve próximo dos 20% dos votos. Isso não é um caso específico apenas do Panamá, dificultando, de certa maneira, a governabilidade do vencedor. Nesse caso, o presidente Cortizo conseguiu uma aliança, uma coalizão com
um outro partido, e hoje possui maioria no parlamento. Já as eleições na Guatemala, o processo pré-eleitoral ele foi caracterizado por um alto nível de judicialização, de fragmentação política, tanto que as três candidatas que figuravam nas pesquisas de opinião no período pré-eleitoral, duas delas, se eu não estou enganado, acabaram não participando do pleito devido à judicialização do processo. A Bolívia, eu acabei já comentando, a Argentina, vindo de uma complexidade econômica, volatilidade, incertezas políticas, nós tivemos uma eleição que foi definida ainda em primeiro turno, mesmo num país, e aí é importante se frisar, onde as primárias são obrigatórias. A realização das PASSO, as primárias abertas simultâneas obrigatórias pelos partidos, acabaram de alguma maneira se tornando o primeiro turno dessas eleições, sendo que o primeiro turno oficial delas, o candidato, então hoje presidente Alberto Fernandes, acabou vencendo sem a necessidade da realização de um segundo turno. E por último caso, em 2019, nós tivemos as eleições uruguaias, em que os resultados foram muito apertados mesmo, de 50,79% a 49,21%. E esse é um caso muito interessante, porque no dia das eleições, o resultado oficial, e na realidade nem os preliminares, poderiam indicar o vencedor. E tanto pela cultura política do país, nem o candidato que aparecia à frente da divulgação dos resultados preliminares acabou reconhecendo a sua vitória, assim como o candidato que estava em segundo lugar também não reconheceu ou não pleiteou, enfim, a sua vitória. Os resultados foram conhecidos, se eu não me engano, 4, 5 dias depois, num clima de total estabilidade política, sem nenhum problema. Próximo slide, por favor. Aqui eu acabo já entrando no ano de 2020, já no período da pandemia, sendo que o vírus até então desconhecido de dezembro de 2019, em 2020, já acaba afetando a região em um menor ou maior grau, a depender dos países. Eu fiz aqui uma tabela específica, onde eu apresento o caso de apenas 5 países, e no caso eu deixei os países do Mercosul, os estados parte, a Bolívia como estado em processo de adesão e o caso específico do Chile, no sentido de readequação, da necessidade de adequação da mudança dos cronogramas. Isso, em menor ou maior grau, apresenta a dificuldade ou não que esses países passaram. Nós temos um caso do Chile, todos os partidos políticos com representação no Congresso, há de se dizer isso após os protestos sociais do final de 2019, concordaram em modificar o calendário eleitoral, adiando o plebiscito de abril para outubro, enquanto a Bolívia, nos termos que eu comentei da crise gerada a partir da anulação das eleições de 2019, o Tribunal Supremo, no primeiro momento, ele submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei para definição de uma nova data, o pleito que foi acatado, discutido dentro da Assembleia Legislativa. Em outros 2 momentos, a partir da Assembleia e via projeto de lei, houve novamente uma reconfiguração, novas datas, até que em agosto, o tribunal ele definiu uma nova data sem apreciação da Assembleia Legislativa diante do aumento dos casos da Covid. Já no Uruguai, o Congresso Uruguaio aprovou uma lei que prorrogou, nesse caso específico, e para uma única vez a data das eleições, no caso, as eleições regionais, e o Paraguai, diferente de todos esses países, aprovou uma lei também, nesse caso específico, e por uma única vez, que adiou as eleições municipais por até 1 ano, além de prorrogar o mandato de prefeitos e vereadores por também 1 ano, na realidade, até a posse das novas autoridades eleitas. E no caso brasileiro, que nós conhecemos, o Congresso aprovou uma emenda que prorrogou a data para a realização das eleições, nesse caso também específico, para uma única vez. O interessante desse quadro é que, no caso da Bolívia, nós podemos
nós podemos discutir, e até no caso do Brasil, as datas reprogramadas não necessariamente apresentavam os níveis, a curva de contágio que haviam sido previstas. No caso da Bolívia, foi necessário, e diferente da necessidade de uma emenda à Constituição, de alterar as datas seguidas vezes. No caso do Brasil, em outubro, a nossa curva de contágio estava baixa, enquanto na realização das eleições em novembro ela seguia aumentando. Outro ponto também a se observar das eleições, e aí pode passar o próximo slide, realizadas em 2020, é que muitos estudos ainda estão sendo apresentados, mas a pandemia não necessariamente aumentou as curvas de contágio após as eleições, ou seja, 2 semanas, 3 semanas após os processos eleitorais. Em 2020, nós tivemos 10 países realizando eleições, sendo que 3 eleições de nível, 3 eleições presidenciais. No caso do Peru, no caso do Peru muito específico, consequência da dissolução do Congresso pelo então presidente à época, Vizcarra, teve eleições legislativas extraordinárias que acabaram fragmentando ainda mais o Congresso peruano. Eleições muito específicas no caso da Guiana e da República Dominicana. Aqui a República Dominicana apresenta apenas eleições gerais, mas eles também foi realizado, em 2020, eleições municipais, além do plebiscito no Chile, das municipais do Brasil, como eu já afirmei, e a Venezuela com eleições legislativas. Próximo slide. Desses processos, a República Dominicana, Guiana e Bolívia, na República Dominicana, a abstenção foi na ordem de 44,71%, um nível muito alto desde as eleições gerais de 1990, e isso muito possivelmente devido ao impacto da pandemia, visto que as eleições elas foram realizadas em julho, ou seja, no primeiro ano da pandemia, de fato, do contágio no continente, as eleições foram realizadas ainda em julho. Na Guiana, nós tivemos um processo um tanto quanto interessante, porque depois de vários prognósticos da descoberta de poços das cuencas petroleiras, o debate ele foi centrado basicamente de como se utilizarem os petrodólares a partir dos próximos anos, sendo que a Guiana muitas vezes é considerado o segundo país mais pobre da América Latina, e a partir de 2025 pode se tornar um dos países mais ricos do mundo na comparação do PIB per capita. Foram eleições onde os resultados foram proclamados 5 meses após a realização do processo eleitoral, devido à judicialização do processo e à necessidade de recontagem de votos, porém com reconhecimento por parte de quem perdeu as eleições. Por fim, a Bolívia, com eleições que buscaram de certa maneira, recuperar a normalidade institucional após a anulação daquele processo. Porém, nesse caso específico, o Tribunal Supremo Eleitoral, no dia anterior à eleição, ele acabou suspendendo a transmissão de resultados preliminares, porque o que é que acontece? Em muitos países existem os sistemas informáticos de transmissão de resultados preliminares, que na realidade é um quadro específico do dia após as eleições, do que se avizinha e do que alguns dias após a realização dessas eleições podem ou não serem confirmados. No caso da Bolívia, em 2019, como havia gerado, e parte de toda a crise havia sido gerado pela transmissão dos resultados preliminares, o tribunal decidiu suspender antes mesmo da realização das eleições. Isso foi um dia antes das eleições. Porém, como o candidato e presidente eleito Luiz Arce venceu com uma diferença significativa, não houve, digamos assim, sérios questionamentos quanto a isso. Mas, desde então, desde essas eleições, o Tribunal Supremo Eleitoral, a UEP, que é o Organismo Eleitoral Plurinacional da Bolívia, tem tentado sanar esse sistema de transmissão de resultados que em outros países
também apresentaram problemas, e aí nós vamos comentar. Por fim, o ano de 2021, nós tivemos 11 países realizando eleições, sendo que 5 deles foram eleições a nível nacional, ou seja, eleições presidenciais, no caso do Equador, Peru, Nicarágua e Honduras, que realizaram eleições legislativas e presidenciais. El Salvador, que acabou renovando o seu parlamento e também em eleições municipais, enquanto México e Argentina fizeram de maneira parcial eleições a nível legislativo. No caso do México, muito específico, as eleições até então ventiladas como as mais complexas, sendo que foram colocados em disputa 23 mil cargos em todo o país, de um contingente eleitoral de quase 100 milhões de habitantes, além da renovação do Congresso mexicano. Nós também tivemos a Bolívia realizando eleições regionais e municipais, e a Venezuela com eleições regionais e municipais também. E, por fim, o Paraguai com as eleições municipais, as quais eu comentei no início da apresentação, com algumas inovações. Bom, o processo eleitoral no Equador ele foi marcado pela revisão do resultado no primeiro turno pelo Conselho Nacional Eleitoral, justamente por essa situação da transmissão dos resultados preliminares. Na noite da eleição, o Conselho Eleitoral acabou apresentando que os resultados, até então, e não 100% das urnas escrutadas, o resultado para o segundo turno se dava entre 2 candidatos. No caso, em primeiro lugar, André Arauz, com uma diferença bem significativa do segundo colocado, e o segundo colocado, Jaco Pérez, do partido Movimento Pachacutic. Ocorre que, nos dias posteriores à eleição, quando os resultados oficiais de fato foram realizados, o escrutínio final, o candidato que havia ficado em segundo lugar, Jaco Pérez, acabou ficando em terceiro lugar. E o candidato que estava em terceiro lugar, Guilherme Lasso, que acabou sendo eleito presidente do país no segundo turno, acabou com essa reversão de resultado. Da mesma maneira como a Bolívia, para o segundo turno das eleições, o Conselho Nacional Eleitoral acabou suspendendo essa transmissão de resultados preliminares, justamente para não dar margem à desconfiança, ou à desconfiança do processo em si. O Peru foram eleições caracterizadas no primeiro momento, no primeiro turno, pelos atrasos nas composições das mesas de votação. Isso se dá naquela adequação da engenharia eleitoral, sendo sanado no segundo turno. Ocorre que a constituição das mesas ocorre tanto quanto parecido no Brasil. Se as pessoas, os mesários convocados, não comparecerem no momento da Constituição, os primeiros da fila acabam tomando assento, tomando lugar. Ocorre que eles acabaram, nesse primeiro turno, orientando que as pessoas mais velhas, os descapacitados, pudessem votar nos primeiros horários. Então, como as mesas, e foi um número, exatamente, como o número foi muito significativo, de não comparecimento, de abstenção, acabou limitando a abertura das mesas, porque as pessoas não era possível abri-las. Tanto que o presidente Sagasti, às 11 horas da manhã, fez um chamado público na rádio e na TV, pedindo, por favor, que as pessoas, que os eleitores tomassem a constituição das mesas para não atrasarem os resultados. Reiterados ataques às instituições eleitorais, tanto no primeiro e principalmente no segundo turno, isso muito relacionado ao nível de polarização política no país. Os resultados no segundo turno foram muito apertados. Pedro Castilho, do Partido Peru Livre, acabou superando a candidata Keiko Fujimori por apenas 0,87% dos votos, em resultados que foram apresentados a mais de 20 dias após o processo. Isso eu estou falando do segundo turno. A definição no primeiro turno também acabou tardando muito. No Chile, um descrédito da população em relação aos partidos
tradicionais e a polarização política vindo dos protestos multitudinários de 2019 acabaram levando as eleições ao segundo turno com 2 candidatos que não figuravam como favoritos no processo pré-eleitoral. O candidato Antônio Kashi e o candidato Gabriel Boric disputaram o segundo turno em eleições a serem considerados como maior participação registrada desde 1989. Perdão. A Nicarágua acabou celebrando eleições que não foram reconhecidas por grande parte da comunidade internacional. O processo pré-eleitoral ele foi marcado por reformas constitucionais, reformas eleitorais, que acabaram, de alguma maneira ou outra, encarcerando grande parte dos possíveis e dos pré-candidatos a esse processo. E, por fim, Honduras, que veio de um processo anterior também muito complicado, polarizado e ainda sob a sombra permanente do golpe ainda de 2009, foi marcado por atrasos na totalização da divulgação dos resultados, porém com Xiomara Castro vencendo o candidato governista Nasri Asfura do Partido Nacional. Fazendo essa breve observação desses 3 anos de processos eleitorais, nós podemos perceber que isso até é um dado que eu havia conversado com o consultor Márcio, que antes de tabular não tinha percebido, digamos assim, a alternância ou a continuidade desses processos a nível nacional. Em todos os países, de 2019 a 2021, aos processos presidenciais, houve uma alternância entre os partidos, ou alternância propriamente de poder, tirando o caso da Nicarágua, como afirmei aqui, o único país que teve continuidade. Todos os outros países tiveram alternância. Então, é um ciclo eleitoral curto. Nesses 3 anos e o que antecede são ciclos eleitorais curtos. El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina, Bolívia, Bolívia considerando, no caso, 2019, a presidência interina da senadora Jeanine Áñez, mas os outros países, como Equador, Peru, Chile e Honduras, nós tivemos uma alternância, ou seja, com candidatos e partidos que não eram os oficialistas na situação. Assim, o que nós percebemos também, e o que foi afirmado no início da apresentação, é que o nível de participação, até eu apresento onde o voto é obrigatório, porém também há um debate que precisa ser feito de qual é a obrigatoriedade de fato nos países onde o voto é obrigatório, mas nós podemos perceber que, no caso bem específico aqui do Uruguai, a participação tanto no primeiro e no segundo turno são de mais de 90% do eleitorado, enquanto países, a exemplo, no primeiro turno, no Chile, a participação foi de apenas 47%, menos de 50%. Isso recorrente dos últimos processos eleitorais, não se aplicando ao segundo turno, justamente por essa polarização, em que a participação foi na casa dos 55%, quase 56%. No plebiscito do ano anterior, devido aos protestos de 2019, a participação havia ficado na casa dos 50%, 51%. Então, essas foram eleições, esse segundo turno no Chile, muito interessantes de se analisar. Caminhando já aqui para as conclusões, para algumas considerações, nós apresentamos alguns dilemas e desafios desses processos relatados, de que integridade eleitoral ele não necessariamente significa participação. E o caso bem específico é esse último relatado do Chile, onde o processo eleitoral, as instituições eleitorais, há uma confiança da sociedade aos organismos eleitorais do país, ao serviço eleitoral e ao tribunal qualificador eleitoral e propriamente nos candidatos, mesmo com rechaço, pelo menos a nível nacional dos partidos tradicionais. O Chile, nos últimos processos eleitorais, não consegue convocar, na realidade, chamar com que os eleitores compareçam, participem, tirando essa última eleição de segundo turno.
os índices de participação no país são baixíssimos, e, como eu afirmei no caso das eleições de segundo turno para governadores, onde a cada 10 eleitores, 2 eleitores acabaram votando no segundo turno. A segunda questão é que eleição não necessariamente se reflete em governabilidade, ou seja, os presidentes que são eleitos não necessariamente conseguem, digamos assim, ter uma governabilidade fácil. Os dois casos muito específicos que nós temos hoje, pelo menos aqui na América do Sul, é o quadro do Peru e do Equador. O Peru, o presidente Pedro Castillo, ele enfrentou um processo de impeachment agora na segunda-feira, na última segunda-feira. O segundo processo, num período de menos de um ano. Sendo que, nesse também período de menos de um ano, ele já precisou fazer a troca do gabinete dele 4 vezes. Um Congresso completamente fragmentado, e também que se refletiu naquelas eleições extraordinárias convocadas pelo presidente Vizcarra, que esperava que com as eleições extraordinárias tivesse um maior apoio no Congresso, que foi o que não ocorreu. A fragmentação foi ainda maior. No Equador também não é diferente. O presidente Guilherme Lasso, aquele que estava em terceiro lugar no primeiro turno antes da divulgação dos resultados oficiais e passou como ao segundo posto e acabou vencendo as eleições, o partido dele hoje é a 5ª força no Congresso, apenas a 5ª força. E ele enfrenta resistências na Assembleia Nacional para aprovar reformas que ele defendeu no seu plano de governo, ou seja, completamente públicas e que podemos dizer que parte não, os eleitores que votaram nele votaram em cima desse projeto. E o Lasso ele vem estudando alternativas para contornar a oposição, uma delas é muito polêmica, que é o caso da morte cruzada, convocando eleições gerais, eleições para presidente, e também legislativas, onde, num período até a convocação das novas eleições, ele possa governar por decreto, com análise do Tribunal Constitucional do país. Essa é uma das alternativas ventiladas, estudadas, mas não foi apresentada, mas muito discutida hoje no país. E que reformas e inovações, elas não necessariamente significam, num curto período, os resultados esperados. No caso do Paraguai, é muito interessante que parte da sociedade civil, de movimentos, de organizações não governamentais e até de partidos da oposição ao oficialismo, ao Partido Colorado, defendem o desbloqueio das listas que eram chamadas das listas sábadas, as listas fechadas e pré-ordenadas pelos partidos. As últimas eleições municipais houve o desbloqueio dessas listas e também, graças à adoção das máquinas eleitorais, facilitando o voto, digamos assim, na composição das listas para as listas pré-ordenadas, apresentou que o partido oficialista, muitas vezes criticado, acabou ganhando mais prefeituras e um maior número de vereadores. Então, após essas eleições, até senadores de um bloco de oposição, de um partido que defendia o desbloqueio, pelo menos defendeu nas eleições municipais, defendeu o desbloqueio, entrou com um projeto no Congresso voltando a lista sábana, a lista fechada. É evidente, muitos são os especialistas que estão estudando e falam que uma única eleição, e ainda a nível subnacional, eleições locais, não representam, de fato, que a mudança nas próximas eleições, e principalmente a nível nacional, pode ter. E como considerações finais, até já apresentado, uma vitória das oposições, ou seja, ciclos políticos curtos, devido a essa alternância política que teve, no continente, essa questão da integridade eleitoral não resultando especificamente em participação, e que participação também não significa em qualidade, ou seja, alguns especialistas também apresentam que um dos grandes problemas dos nossos países aqui na região é justamente o voto delegado, que alguns chamam, que é simplesmente o acompanhamento do processo eleitoral em ano de eleição, mas e não de participação efetiva durante o mandato em si. As redes sociais, cada vez mais presentes, a migração, principalmente acelerou a migração das campanhas para o ambiente virtual,
quais são os limites, quem é que pode regulamentar isso, como regulamentar isso. O caso da violência, não comentei em relação às eleições presidenciais, mas as eleições que ocorreram no último ano, as federais do México e as municipais do Paraguai. No México, nós tivemos mais de 700 casos, na pré-eleitoral, mais de 780 casos de agressões, desde sequestros a mortes. Se eu não me engano, foram mais de 60 candidatos ou candidatas assassinados. No Paraguai, mais de 10 candidatos no período pré-eleitoral sofreram algum tipo de atentado também e com mortes. A nossa região ainda possui processos eleitorais muito violentos. E não só, exclusivamente, na questão das agressões físicas, mas também em ambiente virtual. No caso bem específico do Paraguai, no último ano, teve uma decisão de uma juíza, no caso de uma candidata em Cidade do Leste, que acabou sofrendo violência simbólica de gênero por parte de outro candidato. Então, a violência não necessariamente se dá apenas a esses tipos de agressões. E a informatização dos processos eleitorais. É um caminho sem volta, no sentido de que todos os países, em menor ou maior grau, caminham para um processo de informatização. Isso não significa voto eletrônico, urnas eletrônicas, mas menor ou maior medida, a partir dos registros, sistema de votação, a transmissão, totalização, divulgação de resultados. No ano de 2020 e 2021, nós percebemos isso já como observação dos processos, das missões de observação eleitoral, que os organismos eleitorais conseguiram apresentar aplicativos de celular com a transmissão em tempo considerável, em tempo real considerável para a cidadania, digamos assim. Eu acho que são esses os pontos da apresentação e que nós podemos abrir para discussão. Agradeço a excelente apresentação do Alexandre Andreatta, e eu passo de imediato a palavra à professora Marcela Machado para suas considerações. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu cumprimento essa mesa na pessoa da presidente Manuela, no nosso mediador Bernardo, do nosso debatedor Dr. Márcio. Cumprimento também o Alexandre, que é uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no IPOL. Ele era aluno de uma matéria que eu era assistente de ensino do professor David Fleischer, que também é uma sumidade nessa temática de partidos políticos e eleições. E à época dessa disciplina, nós levamos 6 meses para estudar tudo isso que o Alexandre trouxe aqui, expôs brilhantemente em poucos minutos. Então, assim, parabéns pela exposição, Alexandre. E para mim é um carinho enorme eu estar aqui hoje num evento da consultoria legislativa por conta de uma pessoa em especial, a professora Sueli Araújo. E ela foi a minha orientadora, né? Me ajudou a orientar meu trabalho na graduação, foi parecerista do meu trabalho na graduação, esteve na minha banca de mestrado e também na minha banca de doutorado. E inúmeras vezes eu tive que vir aqui lá na consultoria, na salinha dela, para a gente tirar dúvidas do trabalho. Então, assim, eu tenho um carinho especial pela consultoria por conta dela. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje na presença de vocês, sendo convidada para a gente discutir um tema tão importante como essa questão dos ciclos eleitorais, né? Maria Esther, também muito obrigada pelo convite. Ela falou para mim, olha, o propósito é a gente incitar o debate. Então, eu vou cumprir esse papel aqui hoje, Maria Esther, de pontuar algumas coisas na fala do Alexandre. Eu acho que é super importante, hoje em dia, nós estamos fazendo tudo sob a perspectiva comparada, né? O que a gente tinha antes da Covid e o que a gente tem depois da Covid, principalmente quando a gente fala de eleições.
São cenários, cada eleição é um cenário diferente, a gente não consegue pautar, a gente não consegue colocar em caixinhas cada eleição e falar que vai ser de uma maneira uma eleição seguinte. A gente consegue aprender com a eleição, né? O que aquela eleição nos deixou de legado para a gente conseguir aperfeiçoar processos e sistemas para as demais eleições. E eu tenho uma inquietação, eu estava até comentando com a Manuela mais cedo, eu tenho uma inquietação porque, por vezes, a gente estuda eleições. Nós falamos muito sobre eleições, sobre processos eleitorais, só que a nível nacional. A gente olha para o federal, para eleições presidenciais, só que a gente não olha para o subnacional. A gente não olha o que está acontecendo no município. E município aqui eu não falo de capitais, né, de grandes municipalidades, onde a gente consegue ter um controle dos processos. Aqui eu estou falando de municípios dos grotões do Brasil, que é lá onde o povo está, a eleição acontece de uma maneira muito mais acalorada, acelerada, e às vezes até uma meia-culpa de nós da ciência política mesmo. A gente tem uma dificuldade de estudar município. Primeiro, porque um estudo, por vezes, ele não é replicável, né? Cada município tem a sua particularidade. A gente tem dificuldade de acesso aos dados, né? No município as coisas parecem que acontecem de uma forma muito velada. Até mesmo o pesquisador, ele não é muito bem recebido. A transparência, ela é uma transparência, assim, manontropo, né? Tem ali um portal, tem um endereço, só que os dados são colocados de qualquer jeito, dados às vezes você não consegue entender como que está sendo, o que está sendo colocado ali, colocam planilhas em PDF escaneado, enfim, é um desafio à parte, chamam de transparência, mas na verdade não é a transparência ao pé da letra, né? Então a gente tem essa dificuldade de fazer pesquisa junto ao municípios, agora falando como pesquisadora, também por conta disso. E quando a gente vem analisar eleições, né, vou falar mais especificamente de Brasil, porque a gente teve o que seria o nosso grande laboratório das eleições, né, eleições no meio da pandemia, a gente tem que informatizar tudo, é uma força-tarefa, vamos correr, o que vai ser? Então, as eleições de 2020, coincidentemente, eleições municipais, foram no nosso, ou deveriam ter sido, o nosso grande laboratório para ver como que a gente consegue tocar uma eleição em meio a um cenário completamente adverso, onde a gente tinha um inimigo desconhecido, a gente fez uma força-tarefa, vocês aqui bem sabem, para adiar essas eleições, jogar essas eleições mais para frente. Não é fácil a gente, né, ter apreciação de uma PEC em um tempo tão recorde assim. Teve todo esse esforço hercúleo para a gente conseguir gerenciar, né, ter o controle da eleição em meio a um cenário de pandemia, para quando a gente chegou no cenário da eleição, a gente viu que as coisas continuaram completamente, as práticas continuaram completamente as mesmas. Então, esse é mais um ponto que eu acredito que a gestão, eu fiquei muito focada quando eu recebi a apresentação do Alexandre, tem-se muito esse debate, né, da informatização, a gente acelerou, a gente conseguiu informatizar, estava até conversando também com outra consultora mais cedo, a gente conseguiu informatizar a gestão de tudo, por vezes, mas a gente não conseguiu informatizar as práticas, né? A gestão a gente consegue, as práticas a gente não consegue fazer essa readaptação. E aqui, o que aconteceu, então, né? Esse grande laboratório, que seriam as eleições de 2020, o que aconteceu? A gente teve esse esforço das adequações normativas, o próprio TSE também, à época, o ministro Barroso chegou a falar em uma das lives que eu acompanhei, que o ideal seria que a gente tivesse votação por celular. Quando ele falou aquilo, eu já travei na cadeira, já pensando nesses grotões do Brasil, assim, eu já travei e falei, gente, a gente tem dificuldade de deslocar urna eletrônica no Brasil hoje em dia, a gente falar de votação pelo celular, eu acho que é um passo muito maior do que que a nossa perna consegue dar, por mais que a Justiça Eleitoral ela tenha toda essa estrutura para conseguir fazer isso, como ela provou, né, ter essa estrutura para gerir a eleição, né, para ter esse avanço, mas eu acho que ainda a gente precisa ter o pé no chão para discutir essas possibilidades de informatização da eleição como um todo. O que a gente pode observar nas eleições municipais, e agora falando em termos de campanhas eleitorais, que também faz parte dessa análise que o Andreata trouxe aqui,
a gente viu que todo mundo começou muito tímido, né? Ainda estava com aquela coisa velada das eleições, tudo muito tímido, as resoluções todas, ninguém conseguia entender as resoluções, reuniões com os representantes da Justiça Eleitoral, até mesmo os representantes da Justiça Eleitoral não sabiam como, às vezes, pode isso, pode aquilo, pode fazer alguma coisa, nem mesmo os representantes sabiam. Então, foi um cenário tudo muito novo para todo mundo, começou tudo muito tímido nas campanhas eleitorais, então as pessoas conseguiram ali, todo mundo de máscara, cumprindo reuniões com 10 pessoas, obediência aos protocolos, só que quando o processo ele foi começando a pegar fogo e as pessoas viram que, de fato, aí entra já a ciência comportamental, né, da coisa do comportamento eleitoral e principalmente da perspectiva do eleitor. O eleitor é um bicho carente. Ele não gosta de que você mande uma coisa para o WhatsApp, ele não gosta de ver um vídeo, ele não gosta somente de ver uma live. Ele quer que o candidato vá lá na porta dele, bata na porta dele, abrace e peça o voto. É tipo assim, implorar o voto, é uma questão de barganha mesmo. Eu vim aqui, por favor, me dê seu voto. Então, quando começou-se, né, várias campanhas, as pessoas insistirem em lives, insistirem em todo esse processo informatizado, só que não estava dando resultado. Aí sim, teve um turning point, começou todo mundo a ir para a rua, começou a fazer essa campanha corpo a corpo, né? E aí a gente viu que, principalmente nessas pequenas municipalidades, eu estou falando assim porque eu acompanhei as eleições em alguns municípios assim, e a gente viu que seguiu essa tendência, né? Teve que ir para a rua. Em algum momento teve que ir para a rua, as pessoas esqueceram que tinha pandemia, as redes sociais já não eram um diferencial, usava-se as redes sociais para fazer essa comunicação eleitoral, essa propaganda eleitoral, mas não é como se fosse mais um artifício ou artifício que iam salvar as eleições, né? Mas como mais uma plataforma, mais uma maneira de você comunicar velhas práticas que já estavam vigentes, né? E aqui a gente consegue recuperar até mesmo quando que isso começou, né? A utilização de redes sociais em campanhas eleitorais. A gente vai lá para o Bush, lá atrás. A campanha do Bush iniciou, né, deu esse primeiro passo nessa questão de utilizar as redes sociais para fazer campanha, mas naquela época não se criou um espaço de engajamento, né? A rede social ela era utilizada mais para crowdfunding e também para dar mais esse veículo de publicidade, era mais um instrumento, como já disse para vocês, para corroborar essas práticas eleitorais já vigentes. A gente teve outro cenário com o Obama, já em 2008, que a campanha ela conseguiu direcionar os objetivos da campanha, né? As redes sociais conseguiram direcionar os objetivos da campanha, já tinha o engajamento, já tinha essa comunicação mais direta, embora ainda um pouco tímida, né? Em 2018, a gente já viu um avanço desse papel das redes sociais e que ganharam força assim, também proeminente no Brasil, que é a rede social dando voz aos apoiadores, né? Então, a gente teve o Twitter nessa eleição de 2018, assim, não de engajamento dos próprios candidatos, mas as redes sociais sendo utilizadas por esses apoiadores para alavancar, né? Dar apoio para esses candidatos. E nas eleições de 2020, que seriam as eleições, assim, bom, tudo que a gente estava esperando, tudo que a gente veio construindo todo esse tempo, agora é para valer, agora a gente vai conseguir. E foi meio que a fórceps, assim mesmo, né? Porque tinha que ser daquela maneira. A gente teve essa esperança e quando a gente viu, não foi bem assim. As redes sociais, elas tiveram força, elas tiveram a sua capacidade de comunicação, ou seja, de estar em vários momentos onde aquele candidato, possivelmente, fisicamente, ele não conseguiria estar, mas a gente, ao mesmo tempo, esbarrou nessas questões, né? De que é muito além, não uma questão somente atinente ao desenho da estrutura eleitoral ou como a Justiça Eleitoral ela planeja uma eleição. Quando a gente fala de eleição, a gente fala para muito além dessas questões de informatização ou as coisas que a gente pode controlar, mas também, principalmente, do comportamento eleitoral. A gente precisa entender o que aquele eleitor está esperando, como que a gente consegue comunicar, como que a gente consegue convencer. E, querendo ou não, a eleição ela é um mercado, né? Você coloca, o candidato ele se coloca à venda e como ele vai convencer, como ele vai se comunicar, como ele vai se vender para conseguir o voto daquele candidato é que faz o diferencial.
Então, eu acredito que as eleições de 2020 elas tiveram um futuro brilhante, mas não conseguiram em termos da gente conseguir, como a Andreata falou, acelerou essa migração para o virtual, mas ainda não é a plataforma que a gente pode ter total confiança de que agora, daqui para frente, principalmente nas eleições de 2022, as redes sociais podem ser até uma alternativa para uma campanha mais clean, uma campanha mais barata, e aí a gente já esbarra em outros temas também, que é o uso de dinheiro em eleições, que enfim, eu acredito que as campanhas elas estão caminhando no sentido de serem mais baratas, só que ainda se existe essa necessidade de que a gente tenha dinheiro para fazer essa mobilização extra virtual, que ainda é muito importante, né? Corroboro falando, o que eu gostaria de sintetizar nessa minha fala, que eu fiquei muito focada nisso que o Andreata falou sobre essa questão da informatização dos sistemas, gestão das eleições, e o principal ponto para mim as redes sociais, a informatização, elas são novas arenas para velhas práticas, né? Inclusive na questão das fake news. Fake news não começaram agora, né? Essa questão da disseminação de informações falsas para você prejudicar um candidato, para tumultuar o processo ali, não é uma coisa que veio com as redes sociais, né? Antigamente a gente tinha a questão das fake news por intermédio de outros veículos. As pessoas publicavam, rodavam jornaizinhos anônimos nas cidades, distribuíam durante a madrugada cartas anônimas para difamar um candidato, espalhavam ali no... Enfim, não é um fenômeno recente. E o que eu estou querendo frisar com tudo isso? A gente está caminhando, só que a gente não pode bater o martelo falando que a gente está totalmente preparado para migrar para esse cenário, justamente porque a gente tem que olhar para o principal destinatário desse cenário, que são os eleitores, né? Os eleitores é que dão a tônica de cada processo, e a gente viu isso nesse último processo eleitoral de 2020. Então, a síntese da minha fala a gente ainda tem muito que caminhar, tá? Os tribunais, como a gente viu na sua exposição, eles ainda têm muito que aprender na questão da gestão da informação, na gestão da eleição, no caminho da informatização, e a gente ainda esbarra em algumas questões como a desconfiança, né, na digitalização desses processos, então é mais um desafio que a gente tem que enfrentar. Então, a síntese da minha fala é essa, né? A gente ainda tem muito que aprender, mas usar as eleições, cada eleição, como um pequeno laboratório para que a gente chegue um dia a esse cenário, como o Barroso estava vislumbrando em julho do ano passado, que a gente consiga fazer votações via celular e consiga democratizar ainda mais o acesso, né? Fazer com que as taxas de abstenções caiam consideravelmente. Fico por aqui, vamos continuar o nosso debate. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço as palavras e os desafios que a professora nos lança. E antes de passar a palavra ao nosso colega Márcio Nuno Rabá, eu só quero lembrar que o evento está sendo gravado, posteriormente vai estar disponível, então, para aqueles que queiram mais adiante ter acesso ao material que está sendo aqui produzido, nós vamos ter condições de colocar isso à disposição de todos. Passo a palavra ao Márcio Rabá. Bom dia a todos. Eu sempre falo a mesma coisa, né, que é sempre uma satisfação enorme para mim participar de tudo que a Asleges faz. Sou desses que realmente vestem a camisa da nossa associação. Está na mesa aqui meus queridos colegas, né, a Manuela, o Bernardo. Eu fico assim também muito feliz quando vejo essa juventude estudiosa, né? Não, é uma coisa que é legal mesmo. Eu quando conheci o orientador da professora Marcela Machado, eu já o considerava um jovem. E para vocês verem quanto tempo faz, e nem vou falar da minha idade. E sabe, vendo os dois, né, da mesma geração, fazendo trabalhos tão interessantes, tão importantes, eu queria fazer um comentário especial. A experiência do Alexandre, né, o doutor Alexandre Andreata. Eu escrevi aqui, eu faço umas notinhas, mas não é da forma que eu vou falar, eu faço de uma forma mais informal, mas nesse caso eu vou ler o que está aqui, que eu acho que é engraçado, que é como é bom ser Alexandre, e entre parênteses, inveja. Que é um sonho para um cientista político, né? Você, em 3 anos, acompanhar essa quantidade de eleições ali, presente,
né? Não só vendo os resultados e essa parte que a gente tem informação de qualquer lugar, sentindo o ambiente, o clima, não só da eleição, como do país. Vou brincar que eu desculpa, mas eu nem sou cientista política, eu morro de inveja. Bom, é uma exposição, né, que cria tantas linhas que pode ser abordada, e eu também não quero exagerar no tempo, então vou me concentrar na ideia que está no título, a ideia de ciclo, né? A ideia de ciclo eleitoral. Eu até pediria... Não, bom, antes de tudo, eu não queria deixar de agradecer o convite, e aí vou dirigir a Maria Esther, mas é um convite à diretoria das leis, inclusive a nossa presidente, e também o apoio, né, que a própria consultoria legislativa sempre nos dá, seu diretor, no caso ali, especialmente o Pedro Marinho, que está carregando o piano, né? E aí, porque eu gostaria de retomar, se for possível ainda, um dos slides do Alexandre, que é um dos finais, que é aquele em que tem vários países e todos dizem a mesma coisa, menos um, que é a alternância, né? Alternância. Pode ir adiante. Exato, que aí é um caso um pouco... Bom, por que eu vou usar isso? Porque aqui está um primeiro abordagem da ideia de ciclo, né? O ciclo de um partido para outro partido, que, nesse caso, se generalizou nesse momento da América Latina. Então, num sentido, a gente pode dizer que o que caracteriza esse ciclo é a mudança, a alternância. Todos os partidos que estavam no governo saíram do governo. Mas eu gostaria de incluir isso num prazo mais longo. E aí, sempre fazendo propaganda das leges, né? Eu me lembrei de 2 artigos que eu escrevi, um nos Cadernos das Leges 30 e outro no 39, que os dois têm o mesmo título, Como Ler Resultados Eleitorais, e o segundo é Como Ler Resultados Eleitorais 2. Um colega nosso do Senado, o Fernando Trindade, disse assim, esses títulos são ridículos. Se você falasse qual o conteúdo do artigo, todo mundo ia se interessar, porque o conteúdo é muito interessante, mas esse título não significa nada. Eu acho que, para quem faz pesquisa política, ele significa alguma coisa, né? Porque são critérios, né? E eu elenquei nesse primeiro artigo, do número 30 dos Cadernos das Leges, 4 critérios. Vou falar primeiro do segundo, porque ele não vai nos interessar tanto aqui, mas eu acho que cai bem tanto no que a professora Marcela como no que o doutor Alexandre falaram, que é interpretar os fatos em lugar de lastimá-los. Na época eu andava meio chateado, que tudo que se escrevia no Brasil ia falar como é chato, que o sistema está fragmentando, que as pessoas não ficam no partido e tal. Tudo bem, né? Mas é preciso interpretar a história do Brasil, saber por que isso está acontecendo. E os 3 que me interessam mais aqui agora, porque tem muito a ver com o ciclo, a primeira era identificar tendências, a segunda era dispensar particular atenção a mudanças de tendência, e o terceiro, que às vezes os cientistas políticos temos esquecidos, o sistema partidário não se explica por si mesmo. Você tem que, em algum momento, sair, né, desse quadro mais imediato para entender como é que ele está se situando nos processos sociais. Bom, quando eu falei em identificar tendências lá, eu estava pensando dentro do mesmo país, né? Nesse caso aqui, foi a primeira vez que eu pensei que identificar tendências também pode ser o que está acontecendo num conjunto de países ao mesmo tempo, né? Então, tanto poderia ter uma tendência diacrônica, que era o que eu estava pensando, né? Como você pode ter uma tendência sincrônica. Aqui nós temos uma clara tendência sincrônica, porque não pode ser acaso que todos esses países tenham acontecido a mesma coisa. Bom, mas aí a gente precisa, em minha opinião, pensar também no médio e longo prazo, porque isso não é o que acontece sempre, nem em outras regiões, nem na América Latina. Na América Latina, nós temos ciclos de médio prazo. No Brasil, por exemplo, não, no Brasil não só. Recentemente, nós tivemos pelo menos 2 ciclos muito claros, né? Você teve ali uma série de governos que coincidiriam com os governos do PSDB no Brasil, que tinham, né, claro, cada país tem sua situação, mas eles tinham uma semelhança, né?
E isso estava na maioria dos países da América do Sul. A partir de um certo momento, esses governos se mantiveram, né? O presidente Fernando Henrique foi reeleito, o presidente Menem foi reeleito, a concertação em Chile, que é um pouco diferente, mas tem muito a ver, se manteve por um bom período no governo. E você teve, depois, uma mudança de tendência que não é desse tipo, de vai e vem, uma mudança em bloco, né? Nós tivemos aqui, no nosso caso é fácil de ver, né? Foram os governos do PT, mas isso aconteceu na América Latina toda, né? O caso da Venezuela é particularmente interessante, porque na Venezuela você tinha um sistema que parecia muito consistente e sólido. Se você pegava os estudiosos internacionais, né, que falavam da América do Sul, tratavam a Venezuela como uma exceção, em que as mudanças de partido eram feitas por via eleitoral e tal, e se revelou, em minha opinião, num determinado momento, que, apesar de tudo isso, a população não estava satisfeita com aquilo, porque foi um movimento forte para a mudança. Eu acho que, de certa forma, isso aconteceu no Chile, no exemplo que o Alexandre deu aqui. Parecia que estava tudo muito estável, até que surgiu uma coisa nova e disse, olha, afinal, todo aquele pessoal que estava fora, que não votava, que é muito grande no Chile, não estava gostando. Até acredito, como você disse, que reconheciam a integridade do processo, mas não estavam gostando, porque, de repente, eles saíram todos para mudar isso, né? Mas isso é um exemplo mais recente. Mas aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu na Bolívia, era a famosa onda rosa, né? Uns mais radicais, outros menos, mas havia uma tendência. O que eu quero é contrapor esses dois momentos em que havia tendências com esse nosso atual, de vai e vem, né? Havia tendência de continuidade e depois houve tendência de mudança sincrônica, né? E aí eu queria pensar no nosso momento atual a partir disso, né? O que está acontecendo ali, essas mudanças todas de repente, né? E sem uma tendência tão clara, eventualmente. E eu acho que as duas hipóteses mais imediatas que se podem colocar, uma é que a onda rosa acabou, né? Acabou naquele momento em que mudou em muitos países, o que está surgindo agora é uma coisa nova. E outra é que, na verdade, houve um pequeno intervalo, mas a onda rosa continua. O argumento, talvez, mais importante contra a ideia de que a onda rosa continua é justamente que todos esses países seguiram o padrão de mudar de lado, né? Isso pode significar, na verdade, o que nós estamos vivendo é um momento de grande instabilidade e que não se sabe para onde está indo. A única coisa que as pessoas sabem é que não estão gostando do jeito que as coisas estão, né? Aliás, isso não é um processo só da América Latina, né? Outra hipótese, como tudo foi muito... se deu tudo muito ao mesmo tempo, é que não. É que aquelas rupturas foram rupturas curtas, porque está se retomando a linha que já vem desde o começo do século XXI. Nesse caso, quais seriam os argumentos nessa direção? Um deles é que muitas das mudanças em direção contrária... Estou usando onda rosa porque aí você evita ir muito para o conteúdo, né? Todo mundo sabe mais ou menos de que grupo você está falando. Várias das mudanças de direção não se deram por eleições, né? É o caso da Bolívia, é o caso do Brasil, é o caso de Honduras. Eu estou meio concentrado na América do Sul, mas é o caso de Honduras. Isso seria um indício de que não haveria, eventualmente, essa repulsa, né, àquela linha. Mas a verdade é que muitas vezes foi por eleição. É o caso da Argentina, é o caso agora do Equador. Teve outros, é porque agora eu estou distraído. Então, eu acho que essa é uma questão que está realmente em aberto. Outro argumento a favor
de que há uma continuidade da tal onda rosa, e eu percebi isso agora na exposição do Alexandre, é que, em geral, não sempre, mas em geral, as vitórias que significariam a retomada da onda rosa foram avassaladoras. Argentina e Bolívia são os casos de proa, né? Eu acho que, inclusive, na Argentina foi uma surpresa até certo ponto, porque ninguém esperava que nas prévias, como é o nome que eles dão, você ficasse com uma situação que estava absolutamente definida, não tinha mais, todo mundo sabia, acabou, né? No caso do Peru, também foi uma vitória muito avassaladora. Outro argumento a favor da onda rosa é que está se ampliando. Eu acho que a maioria das pessoas que você pergunta, ela vai dizer, olha, Chile, México, estão indo nessa tendência, né? E possivelmente agora a Colômbia. E nesse caso, seriam mudanças muito grandes, porque o México não muda, né? O México segue sempre na mesma linha. Ele mudar é uma coisa de grande dimensão. Uma mudança na Colômbia também é uma mudança de grande dimensão, é sair de um ciclo histórico, quase. Bom, mas aí, o que eu estou tentando fazer até agora? É ficar em coisas que você tira mais ou menos automaticamente dos dados, né? Tudo que eu disse aqui vem mais ou menos, são os resultados das eleições, só que interpretado. Mas tem aquela terceira questão, né? O sistema eleitoral e partidário não se explica por si mesmo. Você só vai saber realmente o que está acontecendo se você fizer uma análise daquela sociedade e daquele conjunto de sociedades. E aí a análise é muito difícil. Uma das coisas que eu digo aqui, nesse segundo artigo, que aí eu tento fazer mais isso no Brasil, aí pego o Brasil, digamos assim, de 45 até hoje, e tento ver, não essas questões saem direto dos dados eleitorais, mas tentando interpretar politicamente o que estava acontecendo com a sociedade brasileira a partir daqueles dados eleitorais. E aí você tem uma perda imediata, né? A coisa se torna muito menos objetiva, no sentido de que você não tem como convencer as pessoas de que você está falando uma coisa que é indubitável. Se você diz, olha, um partido teve 3 eleições seguidas em que aumentou o número de votos dele, a interpretação que pode se dar pode variar muito. Mas o fato de que houve esse aumento de votos não tem diferença. Se você diz, esse partido se coligam sistematicamente uma eleição atrás do outra, as interpretações podem ser muitas, mas o fato de que eles se coligam não está em jogo. Então, nesse sentido, você perde a objetividade. Mas eu acho que é muito importante dar esse passo, porque objetividade não é só isso. Objetividade é entender profundamente os processos que estão acontecendo. E aí fica um desafio para nós. Eu acho que não há uma resposta clara para isso. Eu acho que esse quadro, do ponto de vista imediato, realmente ele reflete o fato de estar havendo uma grande instabilidade social e econômica na América Latina. E ele pode, por exemplo, permanecer assim, ano após ano, eleição após eleição, quem está no governo perde. Isso acontece às vezes, né? E isso gera um estresse no sistema político complicado. Você não vê uma linha. Mas pode ser que não também. Pode ser que nós estejamos vendo uma linha que tem continuidade. Outro desafio é o seguinte: os processos políticos, eles não se dão exclusivamente dentro de um país, né? Então, ou mesmo dentro de uma região. Para realmente entender esse processo, nós teríamos que ainda avaliar como a América do Sul, a América Latina, está se inserindo no mundo. E pode ser que ela esteja mais ou menos igual onde sempre esteve. Por exemplo, pode ser que várias dessas mudanças de governo aí tenha sido efeito da mudança do governo dos Estados Unidos. E aí seria uma continuidade da nossa história, né? Inclusive, alguns desses novos atores da Onda Rosa, eles têm uma diferença grande em relação ao anterior. Eles tendem a se demarcar de Cuba e da Venezuela. Isso é uma coisa que não acontecia na primeira. Na primeira, tinha países muito moderados, mas eles não se demarcavam. Foi o presidente da Colômbia, se não me engano,
que realmente bateu a mão na mesa e disse: Cuba tem que entrar no sistema de partido de países da América do Sul, da América Latina, que é uma coisa inesperada, não era sei lá, o Chaves ou mesmo um Kirchner, né? Então, isso devia estar mostrando alguma coisa também com uma certa profundidade. Nesse momento, a tendência que me parece que está havendo não é essa. Apesar, por exemplo, que o novo presidente do Chile acentuou muito a importância da unidade latino-americana, ele se demarca. Ele se demarca, né? E se nós quiséssemos, aí, né, vou partir para o lado do chute total, porque eu acho que é importante o chute total, né? Para você completar o conhecimento da situação, você tem que dizer: bom, mas o que é que está acontecendo de mais estranho nesse momento? Na minha opinião, o que está acontecendo de mais estranho na América Latina, nesse momento, é que você basicamente está vivendo uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, uma guerra militar. E os países da América Latina estão em cima do muro. Nunca vi isso. Aqui no Brasil, os dois principais candidatos nas próximas eleições estão em cima do muro. Isso, por exemplo, pode significar uma coisa muito grande, né? E aí é só para dar um exemplo do tipo de chute que eu também acho importante na pesquisa. Você tentar ver assim, o que está acontecendo de mais extraordinário, né? De mais extraordinário. Isso tem alguma coisa a ver aqui com o meu objeto de estudo? Bom, como eu disse, agora eu vou fazer minhas palavras, né, da professora Marcela. Nossa ideia aqui é provocar, né? Agora vocês que sigam. Muito obrigado, eu sempre adoro falar aqui nos eventos das LEGs e me senti muito bem com a presença dos colegas e com os companheiros de mesa. Companheiros e companheiras. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras, Márcio. Em geral, o coordenador da mesa chega nessa hora, tem que ter uma pergunta no bolso, né? Só que o problema é o seguinte: já temos tantos fios soltos aí para conversar que eu vou manter a pergunta no bolso e passar de imediato a palavra para o Alexandre, para ele fazer as considerações em relação aos aspectos que foram levantados. Com 5 minutos, tá bom? Ótimo. Até menos. Eu até gostaria de ver se, enfim, existe a oportunidade até de abrir e não ficar aqui só na mesa. Mas... Deixa eu dizer isso ao Bernardo. Assim que vocês falarem o que quiser, a gente vai... ótimo. Então, vou tentar até resumir. Mas, enfim, as considerações da professora Marcela e do consultor Márcio, sigo com elas. Eu vou começar até agora com as considerações do Márcio, no sentido de que é interessante se analisar o ciclo como um ciclo de resultados, um ciclo eleitoral de resultados. E como analisar os resultados eleitorais, como a professora Marcela havia questionado em determinado momento. As circunstâncias até de alternância ou de continuidade, no caso aqui de alternância, elas são circunstâncias de momento, há de se analisar. Até porque hoje nós temos, nesse ano, em 2022, nós temos eleições até agora, no próximo fim de semana, o segundo turno de Costa Rica. São eleições ainda em aberto, por se dizer que o número de indecisos pode acabar definindo quem, de fato, vai vencer as eleições, e como ocorreu no plebiscito do último fim de semana do Uruguai, da referendo revocatório da Lei de Urgente Consideração, onde, na sexta-feira anterior ao referendo, as enquestadoras, as pesquisas não apontavam tendências, mas não apontavam um resultado de fato que foi conhecido só no domingo. E até interessante que referente a esse referendo, eu tive contato com três deputados, 2 da situação ao governo, 2 da coalizão chamada a coalizão multicolor, e 1 da oposição, perguntando qual eram as tendências, enfim, na realidade, os resultados, o que eles esperavam, e os 3 foram categóricos, tanto os 2 favoráveis ao não,
enquanto o outro é o sim, de que apenas no domingo eu vou poder te responder, porque está em aberto, nós não temos projeções muito positivas, isso dos dois lados. Então, o que a gente percebe é que dessa composição hoje na América Latina, nós temos um nível de heterogeneidade ideológica muito grande, porque não necessariamente dessa mudança de governos, enfim, os espectros políticos, a significar uma reunião entre governos mais liberais ou governos conservadores, governos de direita, como havia ocorrido a partir dos anos 2000 até 2013, 2016 no continente. Nós não temos uma tendência dominante, ele é muito heterogêneo. Aí, entrando concordo com a professora Marcela, nós tivemos um esforço concentrado para adequação normativa, porém, algumas práticas de comportamentos, elas seguiram as mesmas. Isso se refletiu muito na questão das redes sociais. As fake news, enfim, como nós conhecemos, não surgiram nessas últimas eleições, menos ainda em relação à pandemia, mas eu recordo até de algumas eleições atrás, e até a partir de leituras dos famosos jornais apócrifos, que eram geralmente circulados no sábado, na madrugada de sábado para domingo, dia das eleições. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso em uma eleição municipal no Paraná. Então, não é uma novidade, e essas práticas, esses comportamentos acabam se perpetuando. E aí talvez seja nós temos a necessidade da discussão de como isso deve ser regulamentado, enfim, regulado. E, por fim, a essa questão da informatização e muito relacionada às redes sociais, se tem um debate interessante, isso até a partir de uma missão de observação eleitoral da União Europeia, no caso das eleições de 2020 na Bolívia, de que todos os sistemas hoje contemplam, e isso também é um caso do Brasil, de que os meios tradicionais, se dizia a imprensa, pelo rádio, pela TV, a imprensa, os jornais, enfim, impressos, não podem apresentar, enfim, continuar fazendo campanha. Os candidatos não podem, a partir desses meios, continuarem fazendo campanha. Porém, nas redes sociais, não é o que ocorre. Exatamente, é uma terra sem lei, por se dizer, e a quem acreditar isso, no sentido de que hoje todos têm, podemos assim dizer, ao menos aqueles com acesso, podem, enfim, fazer publicações, postagens, fazer a defesa do seu candidato, do plano, enfim, como acreditar isso ao eleitor, ou ao candidato, ou às campanhas eleitorais, ou, na realidade, deixar de fazê-lo. Mas são debates que precisam, pelo menos, discussões que devem ser abertas. Eu tive a oportunidade de acompanhar nas eleições municipais de 2020 aqui no Brasil o voto, na realidade a proposta do TSE, e que eu achei interessante do ponto de vista da discussão do voto, do que eles chamavam um programa Voto do Futuro, onde foram convidadas várias empresas e organizações a apresentarem soluções para eleições do futuro. Eu achei muito interessante no sentido de que ele gerou um debate assim impressionante acerca do tema. E isso é o que ocorre nos outros países a partir da votação eletrônica. Então, eu acho necessário, pelo menos, a discussão, o debate, não necessariamente a aplicação, mas os estudos que precisam ser realizados nesse sentido. Acho que nós podemos... Eu agradeço aí as considerações do Alexandre, aproveito para comunicar que a nossa presidente das LEGs, Manuela Nuno, precisou se ausentar,
E na mesa nós temos a Marister Camino, que é a diretora cultural das Leges, que tomou o lugar dela. Eu vou passar de imediato a palavra a quem queira se manifestar do público. Eu passaria primeiro a palavra para Ana Luísa Baques, com a licença dos demais colegas, porque, afinal de contas, ela é uma das nossas maiores autoridades aí, né? Ui. Gente, muito obrigada por esse debate, muito interessante, né? Os dados que o Alexandre trouxe eu achei assim fantásticos. Inclusive, se desse para ter acesso ao PowerPoint, se você tem um trabalho publicado, né, que possa ser citado, né, eu acho muito interessantes essas informações que você trouxe, né? E assim, né, o mais provocador para reflexão mesmo, eu acho que é o ponto que o Márcio abordou, né? Essa questão de se representa mesmo, né? Um ciclo de mudança independente da coloração, né, política de quem está no governo, né? Então, revelando essa instabilidade, essa insatisfação, né? Um elemento que eu certamente acho que está presente, né? Mas eu achei muito legais as ressalvas que o Márcio falou, de pensar assim, né? Porque tem que os casos ser analisados, né? Para ver assim, se no caso em que, né, o ciclo mudou, tirou a onda rosa, digamos, né, para ficar com a cor que ele falou, nos casos em que foram substituídos, né, como Uruguai, não estou lembrando agora qual é o outro caso em que foi mudado, né, para um partido mais conservador, né? Se dá para identificar o mesmo tipo de força política operando, né? Assim, pensando, né, o nosso caso da eleição aqui de 2018 do Bolsonaro é um ano anterior, né? Mas mesmo assim, né, é difícil comparar, né, o tipo de força que entrou em movimento ali com o que aconteceu no Uruguai, né? Então, né, não sei até que ponto se identifica realmente que essa onda rosa esteja realmente substituída por uma nova tendência de mudar, né, por mudar, né? E eu queria fazer uma sugestão também na linha do chute criativo que o Márcio falou, mas talvez uma explicação para essa compulsão de mudar os governos, né, possa ser encontrada estudando o caso do Rio Grande do Sul, né? Porque no Rio Grande do Sul o governo gaúcho não se reelege nunca. Então, talvez lá se encontre um modelo, né? Lembrando que diz o nosso hino, né, Marister, Luiz Henrique, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso é só brincadeira, tá, gente? Ou não. É só brincadeira ou não. Obrigado, Ana Luísa. Eu, por uma questão de tempo, vou juntar algumas perguntas e vou passar para o Roberto Carlos. Não, para o Roberto. Bom, em primeiro lugar, também gostaria de parabenizar aí as leges e os palestrantes, realmente muito interessante. Eu tenho alguns questionamentos assim mais pontuais para o Alexandre. Não sei se eu entendi bem durante a sua exposição, mas você falou que no caso do Equador a transmissão de resultados preliminares gerou questionamentos. Isso não deveria ser uma coisa boa? Transmitir resultados preliminares, porque o eleitorado pode acompanhar, por exemplo, numa eleição nacional. Por exemplo, no contexto brasileiro, entraram votos do Nordeste, entraram votos do Sul. Por exemplo, aqui houve o contrário. Nas eleições de 2014, Aécio e Dilma, por conta do fuso horário do Acre, o resultado brasileiro
continuou sendo contabilizado pelo TSE e só foi divulgado quando já estava lá próximo de 90% dos votos apurados, e foi isso que gerou questionamento, e não o contrário. Eu acho até que seria mais democrático aqui no Brasil haver um esforço de apuração paralela ao TSE. Fiquei surpreso com esse dado. Eu entendi correto? É isso mesmo? Eu tenho outras perguntinhas, eu não sei se eu faço logo todas, e é melhor fazer logo todas, né? Tá bom. Outra coisa, me chama a atenção, assim, durante a apresentação, sempre fazer referências aos órgãos eleitorais dos países como tribunais. O Tribunal Eleitoral daqui, dali e tal. Uma das coisas que eu assim, não vejo com bons olhos, digamos assim, é o modelo de governança eleitoral brasileiro, onde que o Poder Judiciário tem uma prevalência muito grande. Eu queria perguntar se é apenas assim, em nenhum desses países da América Latina a gente tem o Poder Judiciário apenas como o órgão que julga as lides eleitorais e não um órgão que administra eleições. Para mim, isso não é uma coisa boa. Era só um ponto. Se for isso, estamos no caminho errado, a meu ver. Porque a gente sempre fala nisso, né? Para mim, é uma distorção, é uma anomalia órgãos do Poder Judiciário administrarem eleições. Terceiro ponto é sobre as listas desbloqueadas que você falou do Paraguai. São listas abertas? Seria isso? As listas desbloqueadas? E, por último, sobre a votação do celular, né? Eu também, doutora Marcela, eu também senti esse mesmo frio na espinha, sabe? Quando eu ouvi isso aí. Mas depois eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do TSE que acompanharam essa declaração do ministro e eu demonstrei essa preocupação, né? Mas depois eu fiquei tranquilo com a seguinte questão, feita pela assessoria, uma das assessoras. Tipo assim, não, primeiro, eu acho que o ministro se empolgou, tá certo? O ministro se empolgou. E primeiro tem que resolver um problema, que é que eu também tenho em mente, que é o seguinte, a questão de uma possível coação. Porque quem vota pelo celular pode estar sendo coagido. E nós temos problemas muito menos... Assim, esse é um problema gravíssimo que nós temos, né? Então, a gente briga por problemas menores. Portanto, enquanto não resolver o problema da possibilidade de coação, eu não quero nem ouvir falar nisso, isso não tem a menor chance de ocorrer, tá certo? É bonito, vamos estudar, debater, pesquisar, mas, de fato, não vai ocorrer enquanto não resolver esse problema. Hoje em dia, é proibido tirar foto na hora de votar, tá certo? Com receio de coação. Outro aspecto, quando se estava debatendo o voto impresso, etc., chegou-se a falar como uma possível violação do voto se tivesse impresso a configuração do voto final, certo? Se eu deixar de votar em presidente e tudo, e votar só naquele candidato, vai ser possível identificar, e aí o cabo eleitoral, o chefe da região, poderia identificar se, de fato, o eleitor entregou o voto que ele havia comprado, etc. Então, são questões muito mais assim comezinhas do que você deixar as pessoas votarem pelo celular. Como é que resolve isso? Parece que não tem solução. Portanto, isso é um assunto assim que eu acho que na prática tem pouca chance. Desculpa muitas perguntas, mas novamente parabéns aí pela exposição muito, muito boa mesmo. E para completar o bloco, eu vou passar a palavra ao nosso consultor Valdir Carnaval, também para os questionamentos. Faber, não, agora sim. Bom, desculpe, eu não sou da área de política, né, mas a pergunta é como cidadão. Antes de mais nada, eu estou muito satisfeito de estar de novo aqui na Câmara, depois de estar fora desde o início da pandemia.
e num evento da Asleges, que é uma instituição pela qual eu tenho um carinho imenso. Parabéns às Asleges e parabéns aos palestrantes. Duas coisas a colocar que eu queria ouvi-los. O Alexandre foi na avaliação dele, fez aquela planilha onde ele mostrou claramente que houve uma tendência de mudança para a oposição, tá certo? Na sua própria exposição, eu notei que tem um dado que talvez fosse bom de analisar, e isso é que eu queria ouvir de vocês. É que essa tendência, eventualmente, será que essa tendência foi assim tão forte porque houve resultados que foram muito apertados? Esse que foi o meu questionamento. E a segunda coisa é com relação à existência das fake news desde priscas eras, né? Eu, antes de trabalhar na Câmara, eu trabalhei no CERP. Eu tenho uma pequena experiência com relação a essa parte eleitoral, porque quando eu morava em Natal e trabalhava pelo CERP, a gente prestou assessoramento para o Tribunal Regional Eleitoral. E aí você fica sabendo que em determinadas cidades nem o voto do próprio candidato apareceu no resultado final. Tá certo? Teve 0 votos. A família dele mora na cidade e ele teve 0 votos. Eu acho que, também queria ouvir isso de vocês, essas fake news, desde antigamente, eu acho que funcionavam em nível municipal. O que a mídia permitiu foi que elas passassem a funcionar em nível estadual e em nível federal. Tá certo? Era isso daí que eu queria... eu achei que talvez fosse pertinente às colocações de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pelas exposições. Obrigado, Carnaval, por levantar essas questões tão interessantes. Eu vou passar a palavra a todos. Eu vou iniciar com o Alexandre, para ele responder as perguntas. Em seguida, eu passo a palavra à Marcela e ao Márcio para eles fazerem um contraponto e já adiantarem também as palavras de encerramento. Bom, obrigado pelas considerações, as perguntas. Eu também quero abrir para a professora Marcela e para o consultor Márcio. Eu vou começar com o Roberto, a questão da transmissão de resultados preliminares do Equador. Claro, concordo, me defendo no sentido de que é necessário que se tenha uma publicidade e uma transparência cada vez maior nesses processos eleitorais. Porém, o que ocorre no Equador é que teve uma revisão de resultados do primeiro turno. E isso ocorreu por quê? Porque a transmissão de resultados preliminares, ele não necessariamente apresenta os dados reais que nos dias posteriores às eleições serão apresentados. Na realidade, é um quadro do momento. Então, o que acontece? Geralmente, e pelo modelo analógico das cédulas de votação, a partir de um modelo estatístico e matemático, com uma margem certamente de erro, vários colégios, várias mesas eleitorais escolhidas a partir de um padrão randômico por todo o país, acabam sendo escolhidos e os resultados desses locais acabam sendo apresentados, subidos em um sistema. O que aconteceu no Equador foi, justamente por o resultado ser tão apertado entre o segundo e o terceiro colocado, na noite da eleição, às 9 horas da noite, na divulgação oficial do Conselho Nacional Eleitoral, dos resultados que não eram os oficiais, eram os preliminares, o candidato que havia passado para o segundo turno até aquele momento era o candidato Jaco Pérez. Então, se dizer, os eleitores, a cidadania, foi dormir com um candidato no segundo turno. Dias depois, perceberam que quem havia passado, de fato, ao segundo turno não era aquele candidato que o órgão eleitoral havia apresentado naquelas condições no domingo à noite. Então, me permita uma interrupção só para ter um esclarecimento. Então, na verdade, esse processo não é um processo de acompanhamento da abertura de urna, é uma espécie de um Ibope.
Ele é um processo, sim, ele é um processo oficial, mas ele é um quadro que não são os resultados oficiais, ou seja, o escrutínio total final. Isso não ocorre só no Equador, ocorre no Peru, na Bolívia, no caso que eu afirmei, e também no México. O sistema do México hoje é um sistema muito interessante, por ter um registro eleitoral de mais de 92 milhões de eleitores, um país completamente complexo, federalizado com 30 ou 32, perdão, estados, muito heterogêneo, que consegue, no dia na noite das eleições, apresentar resultados assim bem fidedignos do que o escrutínio final acaba apresentando. Porém, não foi sempre assim. Nas eleições de 2006, teve uma judicialização e até o atual presidente hoje, Manuel López Obrador, acabou perdendo aquelas eleições. E muito se deu, em parte da judicialização, desses resultados preliminares e depois no escrutínio final. Isso não significa, e pelo contrário, que os países estejam suspendendo esses processos e ficando única e exclusivamente no escrutínio final, de que que os resultados vão ser conhecidos muitos dias depois, mas de que é necessário sanar e adequar cada vez mais esses sistemas para que não apresentem inconsistências. E o que é que ocorria antes, diferentemente de agora e até apresentado pela consultora Ana Luísa? Os resultados eles não eram tão justos, pelo menos em algumas eleições que nós vimos em outros países. Os resultados entre o primeiro e o segundo colocado, principalmente no segundo turno, eram de uma diferença significativa. Agora, no caso do Peru e no caso do Uruguai, especificamente, eram resultados no Peru foram menos de 40 mil votos, de mais de 20 milhões de eleitores. Então, é complicado nesse sentido. Os países, eu também parto do pressuposto de que cada sistema funciona para a realidade nacional, para a realidade local. Isso é muito interessante, porque nenhuma eleição, nenhum sistema eleitoral, ele é igual, idêntico a outro. E ele funciona, cada sistema funciona para a sua realidade, para a sua complexidade. No caso do Brasil, e como eu afirmei, o México, que você tem um contingente eleitoral, no caso do Brasil, de mais de 140 milhões de eleitores, e você tem o resultado na mesma noite da votação, é algo completamente impressionante. Porém, sim, na maioria dos países você possui um órgão que administra as eleições e você possui um órgão jurídico com suas particularidades. O próprio exemplo do Equador, nós temos o Conselho Nacional Eleitoral, que acaba administrando o processo, e um tribunal eleitoral. No Peru, a OMP, a Oficina Nacional de Processos Eleitorais, e o JNE, que é a Junta Nacional Eleitoral. Na Argentina, a DINE, que é a Direção Nacional Eleitoral, e até interessante porque a DINE ela está dentro do Ministério do Interior, um órgão do Executivo, quem administra, mas eles possuem a Câmara, Eleitoral. A Corte Eleitoral é no caso do Uruguai. Sim, o nosso sistema também é sui generis, onde a administração do processo, a organização, toda a parte jurídica acabam na figura do TSE. No caso do Paraguai, o que é que aconteceu? É a abertura das listas pré-ordenadas. Na realidade, eles deram a possibilidade do eleitor pré-ordenar essas listas fechadas, porém agora com a possibilidade nas primárias, a exemplo, e até nas eleições a nível de deputados, as legislativas, de que o eleitor pré-ordene essas listas. Porque antes os partidos apresentavam a lista com os candidatos e, a depender da distribuição do número de votos, entrava ou subia
um determinado número de candidatos do partido A, do partido B e assim consequentemente. Agora os eleitores têm a possibilidade de pré-ordenar essa lista final que acaba as eleições. Partindo e terminando aqui os questionamentos e aos pontos apresentados pela consultora Ana Luísa, há uma dificuldade, isso é perceptível, dos partidos tradicionais conseguirem, a partir dessa nova realidade, e quando eu falo nova realidade, a gente precisa compreender que antes mesmo da pandemia, o continente ele já padecia de um crescimento que alguns especialistas apresentam medíocre, um crescimento econômico medíocre, uma desigualdade ainda exacerbada, e que isso acabou resultando em alguns processos eleitorais, porém não via de regra. O caso do Chile apresenta muito bem isso, porque no primeiro momento o atual presidente eleito, candidato então Gabriel Boric, ele não surge dos partidos tradicionais e principalmente dentro da concertação, o Partido Socialista, enfim, ele vem de outros movimentos, da mesma maneira como o candidato Antônio Cachi, que não surge da lista, enfim, até do oficialismo do ex-presidente Sebastião Pinheira, e que o debate que nós temos hoje aqui no Brasil da possibilidade, da viabilidade de uma terceira via, ele não é exclusivo do Brasil. Na Argentina, nas últimas eleições, a nível presidencial, onde o presidente Alberto Fernandes acabou vencendo a disputa, também se tinha a discussão de uma terceira via, se havia possibilidade de sair da polarização entre a campanha do ex-presidente pela reeleição, Maurício Macri, e do Alberto Fernandes, que não resultou positiva. Isso ocorre hoje na Colômbia, que são eleições que se avizinham. O primeiro turno será realizado agora no dia 29 de maio, se não estou enganado, e o segundo turno no dia 18 de junho, onde existe o debate se uma terceira via pode romper essa polarização. A conferir. Isso é muito dependente também do desenho do sistema eleitoral de cada país, né? É muito inerente a isso. Se eu não me engano, se me corrija se eu estiver errada, Andreata, o tribunal, o órgão responsável pela gestão das eleições no Peru, ele é terceirizado, ele não tem nada a ver com o governo, assim, nem com a própria justiça eleitoral, então já é um diferencial que a gente encontra no sistema do Peru. Já falando sobre a questão do voto do futuro, né, eu acho que realmente vai ser um futuro, assim, bem distante, porque nós temos outros problemas a enfrentar antes da gente conseguir ter essa possibilidade, né? Culturalmente, o nosso país não está preparado para muitos desses avanços. Então, e a gente incorre nessa questão do sigilo do voto, a gente sabe que a barganha eleitoral hoje em dia ela é muito forte, a gente não consegue tirar foto da urna eletrônica, a possibilidade de um voto por celular, você controlar os votos daquele determinado eleitor, então, assim, são várias camadas que nós temos que superar ainda na questão da cultura política, na questão da participação eleitoral no Brasil, antes da gente dar um passo tão grande assim. É uma evolução para a gente conseguir amplificar a participação, principalmente, só que como você disse, é um futuro assim que a gente tem que ver com binóculo, que eu acho que ainda é um pouco distante. Quando eu mencionei a questão das fake news, né, desses apócrifos, bem como o Andreata falou, foi só para ilustrar mesmo que as fake news não existem de agora, e eu ouso dizer ainda, pessoas que estudam comunicação eleitoral, que eles remontam desde Roma, assim, na questão das fake news, mas com certeza, eu acho que o que as redes sociais fizeram foi amplificar, né, foi dar esse spread para a questão das fake news, o potencial destrutivo de uma notícia, hoje ele é muito maior, né, e para você, às vezes, ir atrás e recuperar o tempo perdido ali, o que já foi disparado,
por vezes, por mais que seja uma notícia falsa, falaciosa, ela já surtiu o efeito que ela tinha que surtir, né? Principalmente numa campanha, que é um período de tempo muito curto. Você já maculou a imagem do candidato até se desmentir, enfim. Então, foi só nesse sentido, de que as redes sociais elas conseguem dar essa onipresença, né, para o candidato. Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, só que a gente ainda não pode acreditar assim, todo o potencial de uma eleição apenas nas redes sociais. As práticas antigas ainda são muito fortes. Márcio. Também ser bem rápido. Eu acho que a questão que a Ana levantou, ela realmente, de certa forma, preencheu um lugar que ficou vazio na minha explanação, né? Porque a grande questão é, existem ondas ou não existem ondas nos vários países, né? E eu dei exemplos assim da possibilidade de não haver uma onda tão coesa do lado da onda rosa, né? Talvez ela seja um pouco diferente nos vários países, mas talvez também na onda anti-onda rosa haja muitas diferenças. Aí é um caso para estudo concreto, mas eu acho que é importante procurar tendências conjuntas na América do Sul, porque elas existem. Elas existem. O Roberto fez perguntas bem direcionadas, né? Mas eu queria comentar só uma coisa em relação à informatização, que eu acho que sempre se conversa sobre informatização, deve-se levar em conta que há um outro lado que às vezes é esquecido aqui no Brasil e que em outros países se presta muita atenção, que é o acréscimo de informatização, às vezes, ele diminui a participação popular. Esse é o caso, claro, da urna eletrônica, né? Enquanto que nos processos normais há um controle pode até ser menor, ele pode até funcionar menos, pode haver até mais fraudes, mas tem que ser a população indo lá e controlando e vendo se está de acordo ou não, né? E se organizando para fazer isso. A urna eletrônica, um pouco, ela distancia o cidadão desse lado do processo, né? Comentário do meu eterno presidente, Valdir Carnaval, me chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha reparado. Como uma linha de pesquisa, há uma diferença realmente. Eu sou muito da linha de que a ideia de que a mentira na política é regra, né? E às vezes ela é muito massificada e em muitos momentos já foi. Isso não é uma coisa nova. Mas valeria a pena estudar melhor a diferença entre os grandes centros e os pequenos centros. Porque eu acho que a forma de fazer é diferente mesmo. E eu acho que talvez um dos fatores que as novas tecnologias levaram é aproximar o que acontece nos grandes centros do que acontece nos pequenos centros. Que você pode fazer uma abordagem mais emocional para aquele eleitor específico, que isso antes era muito difícil de fazer no grande centro, né? A tecnologia permite isso hoje. Eu fiquei pensando que essa seria uma linha de pesquisa muito interessante. Bom, é isso. Bom, nós estamos já chegando... temos ainda mais uma pergunta. Não é uma pergunta, eu quero apenas parabenizar pelo Bernardo, aí a Maria Esther, em nome, e cumprimentando a diretoria das Leges, agradecer muitíssimo aí a generosidade e o comparecimento aí do Alexandre Deata, com uma exposição brilhante, da Marcela Machado, com as suas contribuições, do nosso colega Márcio Rabá, e parabenizar aí a Maria Esther, a Manuela e toda a direção das Leges pelo evento, e eu tenho o mesmo sentimento do Márcio, né? É muito bom participar desses eventos das Leges, né? As Leges nos ajudam já há muitos anos e ajuda a formar o pensamento nessa casa com os cadernos As Leges e com os encontros temáticos que são ricos e com um aspecto, Bernardo, que eu acho importante enfatizar, sem as amarras que nós, consultores, temos na atuação na casa, né? Nós temos algumas limitações, não nos pronunciamos sobre matéria em andamento, há um certo cuidado, porque há diversas tendências na casa, e as Leges têm um pouco mais de liberdade, por isso pode tratar de vários temas, né? Como esse encontro agora, trazendo várias opiniões, enfim, e quero dizer que as Leges têm na atual diretoria
diretoria da CONE, como teve também nas anteriores, uma parceira para esse tipo de atividade que enriquece o nosso trabalho aqui como consultor e que seguramente contribui para aperfeiçoar o nosso assessoramento ao processo legislativo. Então, parabéns a todos, somos muitíssimo gratos por essa manhã de conversa. Eu vou aproveitar as palavras do nosso diretor Geraldo para encaminhar o encerramento do evento. Eu daria 1 minuto a cada um dos participantes para fazer suas considerações finais. Eu passo, então, a palavra ao Alexandre Andreatta. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro a professora Cela, o consultor Márcio, o convite das leges, e, claro, a moderação do consultor Bernardo também, a participação de vocês. Me coloco à disposição, justamente com dados, materiais, com os informes, notas que nós produzimos nos últimos processos eleitorais, principalmente daqueles dos países do Mercosul, assim como naqueles países em que acompanharemos esse ano, 2022, os processos eleitorais. Então, nesse sentido, me coloco à disposição e muito grato pelo convite e pelos debatedores aqui da mesa. Professora Marcela. Agradeço também, principalmente a Maria Esther, que foi super solícita, super carinhosa desde o primeiro contato, super atenta, deixando a gente super confortável, a par de tudo, né? Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui como cientista política e também como uma pessoa que vive a política, né? Eu estava falando com a Manuela mais cedo, ela falando da inquietação dela, que às vezes as pessoas teorizam demais, mas não olham como que é a engrenagem, como que a coisa funciona na prática, né? Então, iniciativas como essa das leges são super frutíferas. Nós precisamos discutir os nossos ciclos eleitorais, os nossos sistemas eleitorais, as nossas possibilidades de evolução, né, dentro desse processo, e nada melhor do que a gente conseguir congregar pessoas com diferentes expertises, né, e diante dessa plateia de consultores que é muito mais que qualificada para também suscitar esse debate. Então, me coloco à disposição das leges para futuros debates. Esse é um tema que eu adoro, então, para mim, não tem problema nenhum. A gente poderia destrinchar esse debate aqui a tarde toda, mas eu tenho certeza que haverão outras possibilidades. Obrigada. Márcio. As minhas palavras também são de agradecimento a todos, mas se me permite, eu vou dirigir mais especificamente ao Alexandre e à Marcela. Satisfação muito grande ver as novas gerações de cientistas políticos aí produzindo coisa de qualidade. Fico muito feliz mesmo. Bom, obrigado. Eu passo agora a palavra a Marister Camino para dar um encerramento aí do evento, desde já agradecendo o esforço pessoal dela e de toda a direção das leges na organização desse encontro, que foi muito frutífero. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos componentes da mesa, Alexandre, a professora Marcela, Márcio, e a moderação do Bernardo, a presença de todos os colegas. A ideia nossa das leges é de que haja pelo menos um desses encontros a cada mês, com apoio da direção da consultoria. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para lembrar os colegas que os cadernos das leges, a próxima edição está em curso, o tema é Guerra e Paz, no sentido amplo, já que tudo na vida é conflito, até para dar um passo é preciso desequilibrar e reequilibrar. Então, qualquer assunto tem tese, antítese e uma composição. Então, estamos aguardando os artigos dos colegas. E, pessoalmente, eu gostaria de agradecer a todos
a oportunidade de nós estarmos, também em nome da Manuela, nesse biênio na direção das leis, e a todos os colegas o carinho neste último ano, que foi muito difícil. E eu gostaria de fazer um agradecimento pessoal a Fernando, Teodoro, Pedro, Irina e ao Bernardo. E também a Eliane e ao Alexandre, que tem sido meu novo companheiro de trabalho neste último ano, com quem eu aprendo a cada dia. Meu carinho a todos vocês e até o nosso próximo encontro às Leges, esperando os artigos de vocês para a revista. Obrigado, está encerrado o encontro.